Olá a todos, estamos começando agora mais um resumo dessa madrugada do BBB 24. Eu sou o Matibala e aqui você vai ficar sabendo de tudo o que rolou nessas últimas horas. Vem comigo, deixando aquele likezão e se inscrevendo, por favor, ó, pra gente conseguir bater nossa meta de 50 mil inscritos, fechou? Tamo junto. Ó, bom, o Sincerão de ontem não rendeu muita coisa não, achei bem mais ou menos, tá? A única fala que rendeu algum tipo de comentário nessa madrugada foi da Pitel, tá? Que a Pitel criticou o Davi e o Davi e a Pitel sentaram para conversar sobre isso e daqui a pouco eu te explico qual foi o teor dessa conversa entre eles aí, tá bom? Bom, então o Sincerão terminou, tá? Depois que todo mundo falou, inclusive o Lucas foi a única pessoa de fora que veio falar, mas também não falou muita coisa não. Seguindo aqui, o Sincerão terminou, né, gente? Assim que o Sincerão terminou, a Beatriz foi atrás da Giovana do Pezinho pra tentar tirar satisfação com ela, mas a Giovana deixou a Beatriz conversando sozinha. A Giovana disse o seguinte: ah, vai você que você faz questão e tal. E a Giovana a Beatriz falou o seguinte: continua falando do palco? Ah, vá pra lá, Giovana, né? A Giovana criticou sobre a Beatriz subir no palco, enfim. Mas a Giovana não quis papo com a Beatriz, não, ó. Saiu andando e deixou lá falando sozinho. E a Beatriz gritou que a Giovana era uma planta, tá bom? A Lani e o Lucas também tentaram se justificar ali, gente. A Lani disse dizendo o seguinte, ó. Não estou me justificando que é por ser sem querer. Eu realmente melhorei muito daquela época pra agora, tá? Mal pego punição atualmente por microfone. As minhas punições naquele momento são diferentes das punições que eu tomo atualmente. E o Lucas falou que não sabia disso, da diferença de punições. E ela falou, é por isso, é uma pessoa que não quero brigar com você. Disse a Lani aí sobre a crítica do Buda com relação às punições que a Alane toma muito ainda hoje em dia, tá bom? E aí, finalmente, gente, a Pitel e o Davi sentaram para conversar sobre as críticas da Pitel com relação ao Davi no Sincerão, tá bom? Mas foi de uma forma bem amistosa, tá? Pitel e o Davi então conversam no quarto fada sobre o Sincerão e a Pitel diz o seguinte, ó. Sabia que você ia falar comigo, tá? Mas antes de falar, eu só apontei uma contradição porque foi o que me foi pedido no jogo. Não é nada pessoal, eu já tinha me posicionado em relação a Matheus, a Beatriz e também a Alane. E o Davi respondeu, é normal, faz parte do jogo. Você me chamou de tarde para conversar comigo. Naquele momento, você me chamou para perguntar por qual motivo eu botei você no confessionário. Eu fui simples e objetivo com você. Davi e Pitel então dialogam sobre o Sincerão. A Pitel comenta sobre ter apontado contradição no baiano, tá? No Davi. E aí, gente, o Davi justifica sobre essa contradição, tá? A Pitel disse o seguinte: eu falei sobre sua contradição, que você falou assim, às vezes eu medi as palavras em relação a Bia, mas me posicionei de acordo com os meus sentimentos. E o Davi respondeu: eu te aconselhei, medi as minhas palavras sobre equilibrar razão e emoção para não sobrar. E a Pitel respondeu: justamente isso, porque foi uma característica que eu vi em você. E o Davi respondeu: eu ainda trouxe um exemplo para você, porque as pessoas sempre se excediam comigo, por isso que eu também excedi com as pessoas, tá? E aí essa conversa vai se desenrolando, gente, e aí a Giovana do Pezinho lá no quarto do líder decidiu então ativar um dos cards para ouvir a conversa que tava tendo ali entre o Davi e a Giovana. Antes dela começar a ver a conversa do Davi com a Pitel, Davi com a Pitel, ela também viu um pedacinho da conversa da Beatriz. Ela comentou sobre a conversa da Beatriz aí, ok? Então a Giovana disse o seguinte: ah, nada a ver essa Beatriz, não entendi nada. PQP, disse aí a Giovana, né, que tinha saído durante o atrito que ela estava tendo com a Beatriz aí depois do Sincerão, tá? Voltando aqui, gente, então o Davi rebate sobre ser apontado como contraditório pela Pitel, tá? E ele diz o seguinte, ó: não sou contraditório. Se eu tô numa discussão e a pessoa fala vai pra casa da Pô, eu posso automaticamente mandar ela para casa da Pô também. Eu não me excedo. Se a pessoa se excede comigo, eu me excedo com a pessoa. Se eu me excedo com a pessoa tem o direito de se exceder comigo também. Porque é um jogo de palavras. Aqui a gente se esquenta, tá a flor da pele. Isso é normal nas brigas, Pitel. Sobre a Fernanda, eu não guardei nada para falar com ela. Eu tive uma oportunidade de falar com ela, uma coisa que aconteceu entre eu e ela, e é um argumento que eu tenho para utilizar no jogo. Eu cheguei para ela e falei: aconteceu isso, não me senti confortável. Achei que você é ingrata para mim, e é o que eu tenho para usar contra você no Sincerão e na votação. Eu usei exatamente esse argumento, tá bom? Ela falou: tranquilo, tanto que esse mesmo argumento foi o que eu usei no confessionário contra a Fernanda também.
Bom, o papo da Giovanna, a Pitel, na verdade. Eu tô chamando a Pitel de Giovanna, né? O nome da Pitel é Giovanna mesmo. Mas por que eu tô chamando ela de Giovanna agora? Eu não tô entendendo. Então, o papo entre a Pitel e o Davi segue aí, tá? A Pitel disse a justificativa por que eu acho o Davi contraditório. Ele explicou que ele não se acha contraditório, ele só se excede quando a pessoa se excede também, tá? Então, ele segue mais ou menos nesse tipo de conversa. A conversa tá bem calma, tá, gente? Não tem nada se excedendo na conversa. O Davi disse que espumou no dia que teve as roupas jogadas na piscina pela Lady, mas ele teve que usar o controle próprio das emoções, porque ele poderia acabar sendo julgado pelo Brasil dependendo de qual atitude ele tomasse, tá? Ele poderia, inclusive, sofrer uma punição ou até ser expulso, dependendo da atitude que ele tomasse. E o Davi disse que tentou se controlar ao máximo ali, tá? Bom, a conversa acabou dessa forma aí. O Davi se justificou sobre o que a Pitel disse. A Pitel continuou falando que o Davi era contraditório, mas ele se encerrará a conversa de uma forma bem tranquila aí, tá? Durante essa conversa, gente, o Buda chamou a Giovanna para tentar parar a conversa com a Pitel. Então, o Lucas pediu pra Giovanna fazer o seguinte, ó. Vai lá, Giovanna, vai lá e faz alguma coisa para tirar a Pitel de lá. E a Giovanna chegou e foi perguntar, gente, se a Pitel queria que esquentasse o lanche dela. E por isso que a conversa acabou, a conversa entre o Davi e a Pitel acabou se encerrando aí, porque a Giovanna meio que puxou ela para fora, tá bom? Seguindo aqui, gente, nosso resumo com outras coisas que tá acontecendo nessa madrugada, vamos lá. Bom, no quarto das fadas, gente, as fadas acabaram pontuando uma situação muito engraçada que houve no quarto das fadas. Por quê? A Isabelle estava comentando, gente, sobre a vida dela em Manaus e tudo mais, e citou um dos bairros. E um dos bairros em Manaus se chama Pau Rosa. E aí, gente, você sabe que o pessoal fez piada, né? O pessoal fez piada lá com esse nome, acharam muito engraçado. As meninas, principalmente a Alane e a Beatriz, falaram muito do Pau Rosa, que falaram que quer conhecer o Pau Rosa lá. E, enfim, fez maior piada com relação ao nome. O Matheus não achou engraçado, não. Achou, ai, gente, que horror, nossa e tal. Para, menina, para e tal. Tanto a Isabelle quanto a Beatriz e a Alane fizeram piada sobre o bairro Pau Rosa aí, tá bom? Seguindo aqui nosso resumo, gente. Bom, do lado de fora, a Alane então tava vendo fotos da família dela e se emocionou bastante, tá? Começou a chorar. A Beatriz viu que a sua amiga tava chorando e foi lá e deu um abraço de consolo para ela, tá bom? Já no quarto da líder Giovanna, os brothers comentam sobre a Vanessa Lopes. Olha só, lembra da Vanessa Lopes? Lá em janeiro? Pois é. Então eles comentaram sobre a Vanessa Lopes e como a Vanessa chegou muito cansada no jogo, tá? Então eles conversam basicamente que a semana turbo é uma semana que deixa todo mundo muito cansado, porque acontece muita coisa e você tem que tomar decisões muito rapidamente, e que atualmente o jogo tá nessa semana turbo e tá deixando todo mundo muito cansado aí. E que a Vanessa Lopes, quando tava lá no começo do jogo, também que teve semana turbo lá no começo do Big Brother, a Vanessa Lopes teve que fazer atitudes que talvez ela não estava preparada para tomar aquelas atitudes lá, e que o jogo começou muito acelerado, tá? E que talvez a Vanessa Lopes estava muito cansada das críticas, dos haters, dos comentários negativos e tal, que a Vanessa Lopes já sofria muito aqui fora. E também elogiaram muito a beleza da Vanessa Lopes, que ela era muito linda e tudo mais, que era uma pessoa de um coração muito gigante, disse o Bin Laden aí. Lembrando que o Bin Laden, né, quase teve uma relação com a Vanessa Lopes, tá? Foi ela que não quis, foi ela que não quis, tá bom? Ela falou que tinha alguém aqui fora. Saudades, Vanessa Lopes, hein? O que a Vanessa Lopes estaria fazendo agora se estivesse nessa casa? Estaria falando alguma coisa de vocês são atores, todo mundo é ator. Eu tô imaginando já o que iria rolar se a Vanessa Lopes ainda estivesse nessa casa, tá bom? Bom, falar um pouquinho da Isabelle, gente. A Isabelle teve um choque de realidade ali fora, né, durante a madrugada. E ela ficou bem mal com esse choque de realidade. Por quê? Porque ela percebeu que muitas coisas da vida dela, da cultura dela, da família dela, inclusive, ela começou a esquecer. Mas isso é normal, gente, nos confinamentos de reality show, depois que você passa muitos meses longe de sua família, longe de casa, enfim, longe da sua cultura, você acaba esquecendo algumas coisas. Isso é normal porque você realmente se desconectou da sua realidade anterior. Mas ela ficou mal, tá? Inclusive ela começou até a chorar por causa disso, tá? A Isabelle falou o seguinte, ó. Bom, eu tô esquecendo sobre datas, sobre acontecimentos, alegrias minhas de pautas importantíssimas que eu tinha lá fora, eu tô esquecendo. É como se estivesse me bloqueando. Eu esqueci as letras de toadas, aprendizados, coisas que a minha mãe ensinou, eu acabei esquecendo aí. Então a Isabelle começou a chorar e falou o seguinte: é como se minha mente tivesse dado um pause de coisas importantíssimas de mim e ficaram de lado essas coisas importantes
Que é isso, cara? Coisas que me alegram, eu estou esquecendo aí. Então a Isabelle, inclusive, abre a foto da sua família e pede perdão para sua mãe por ter esquecido sobre os ensinamentos que a mãe dela deu para ela, ensinamentos esses muito importantes aí. Bom, Isabelle seguiu chorando do lado externo, tá? Assim que a Isabelle começou a se acalmar, gente, quem chegou ali perto da Isabelle foi o Lucas, tá? O Lucas sentou e teve uma conversa muito amistosa e amigável com a Isabelle. E os dois, gente, pontuaram sobre os momentos que fizeram com que eles se afastassem do jogo, tá bom? O Lucas, então, reforça, gente, a sua admiração pela Isabelle, fala que gosta muito da cultura dela, o que aconteceu na tarde da segunda-feira, né? Que ela pintou os rostos do pessoal e tudo mais. O Lucas tem uma admiração muito grande pela Isabelle. O Lucas, inclusive, reforçou que conhecia a Isabelle do lado de fora, conhecia o que ela fazia em Manaus, né? A dança que ela faz em Manaus, do boi, enfim. O Lucas, então, reforçou essa sua grande admiração que ele tem pela Isabelle, tá? E aí, né, acabou lamentando esse afastamento, que foi um afastamento que o Lucas disse que foi natural, tá? Mas que aconteceu esse afastamento aí de Lucas e Isabelle. A Isabelle disse que um dos afastamentos mais dolorosos no jogo foi em relação ao Lucas também. Ela disse o seguinte: em algum momento, eu não sei em que momento, me permiti ficar confusa, que a gente começou a se afastar. Sinceramente, eu fiquei refletindo nisso aqui agora também. Você é muito importante para mim também, pela sua luta, pela capoeira, pela ancestralidade, pela comunidade da Maré. A sua festa foi a única festa, Lucas, que eu chorei de emoção, de arrepiar, de sentir algo energético muito forte. Eu até cheguei a te pedir desculpas por ter votado em você, mas eu votei em você porque eu pensei o seguinte, que você não me priorizou no seu top 10 e por causa disso eu não precisava te priorizar também. É por isso que você era uma das opções de voto. Depois veio aquela grande confusão com o Bin Laden, que parece que teve um peso muito por conta desse voto. Parecia que eu seria exposta para a casa toda para ele te defender. Depois disso, aconteceu algo que me doeu. Eu percebi que você priorizou a Anne e não quis rever o nosso contado aí. E eu fiz questão de muita gente nessa casa. Eu chegava nas rodas e você se levantava e saía, tá? Isso realmente fez com que eu sentisse muito esse afastamento, tá? Bom, se foi proposital ou não, Lucas, eu só tô pontuando se foram coisas que eu senti. Bom, aí a Isabelle, gente, conta que também ficou magoada por Lucas ter dado mais justificativa para Denisiane sobre a mira do líder do que para ela, com quem compartilhava uma relação mais próxima aí, tá bom? E a Isabelle disse o seguinte: mas me doeu muito não poder conversar com você, Lucas. Quando eu te chamei para conversar com você, uma coisa massacrou meu coração. Você falou o seguinte para mim, ó: se você quiser votar em mim até o final do jogo, tudo bem. E foi assim, eu não estou nem aí pra você, porque quem se levantou pra falar com você fui eu, e cheguei pra você e falei: não estou nem aí, somos adversários de jogo, disse a Isabelle aí. Bom, Isabelle então continuou lamentando o afastamento e tal, e disse o seguinte: eu lamento muito a gente ter se afastado, tá? Olhando pra trás, a história que a gente tem, sério, eu lamento demais. Tudo que aconteceu aqui foi pela vontade de Deus, mas olhando pra trás, eu lamento muito esse afastamento. Lucas então coloca pontos, os pingos nos is, tá? E também lamenta o afastamento com a Isabelle, tá? Ele diz o seguinte, ó: sobre o lance com a Denisiane, que eu priorizei ela, a gente nunca tinha tido nada contra o outro, tá? A gente trocava ideia e brincava. Esse negócio de voto, desde que você me colocou no paredão, estava 0-0. Nunca me aproximei da Denisiane por achar ela forte, tanto que ela era a minha quarta pulseira. Eu não tinha interesse de jogar junto com a Denisiane, porque eu sabia que era muito diferente. A minha resenha sempre foi mais com a galera dos gnomos. Inclusive, quando teve aquela grande confusão com vocês dois, Bin Laden e Isabelle, eu estava, eu falava o seguinte: cara, conversa com a Isabelle. Eu freava muito o Bin Laden. Eu discordava dele e brigávamos várias vezes. Coração a sair quando você chegava. Eu nunca percebi, não faço isso com ninguém, tá? Quando você chega ou saía, eu não fiz por intenção, tá? Eu não percebi. Me desculpa, realmente, se aconteceu isso alguma vez lá fora, pessoas com quem você não conversa de jeito nenhum, eu permaneço eu permaneço sentado no mesmo lugar. Eu sempre tive vontade de conversar com você, mas não fiz porque tinha receio de você e de outras pessoas interpretarem que talvez seja um movimento de jogo aí, tá bom? Isabela então se emocionou de novo, tá? Durante esse papo com o Lucas, e ambos reforçam a admiração um pelo outro, e seguem pontuando momentos dos passados que talvez fizeram um se magoar com o outro. Isabelle lamenta o afastamento com o Lucas e diz o seguinte: a sua esposa, Lucas, deve estar super orgulhosa de você. A palavra não é muito orgulho, tá? Isabelle, acho que aqui fora você vai entender.
Essa palavra não é exatamente orgulho que a esposa, a ex-esposa do Lucas tem com ele, não, tá? Aqui fora você vai saber o que tá acontecendo. Bom, Lucas então lamenta, né, de tudo que aconteceu. O Lucas diz que eles encontraram um espaço para que possam ainda continuar trocando ideias e tal, sem precisar se evitar durante a permanência da casa, tá? E o Lucas disse, inclusive, que queria sentar para conversar com a Isabelle, porque sabe que em algum momento vai sair e queria pontuar algumas coisas que ele estava sentindo aí, tá bom? O papo entre eles acaba com um abraço amistoso e tal. Isabelle quer continuar conversando com o Lucas e o Lucas disse que vai estar bem aberto aí com a Isabelle. Assim que o papo termina, a Isabelle volta a chorar. Pois é, de novo, Matt, de novo. Isabelle então chora após o fim do papo com o Lucas e diz o seguinte: como pude ter sido tão imatura, disse a Isabelle sozinha, chorando com a foto da família que ela estava segurando ali, e falou o seguinte: me perdoa, mãe, eu só te entristeci. Me perdoa, mãe, se eu esqueci de quem eu sou, disse a Isabelle olhando a foto da família. Bom, já no quarto da líder Giovanna, o Bilal diz o seguinte: o Tadeu é um cara que no normal ele fala com a casa de igual para igual. Eu não vejo ele que dá mais ênfase na Bia, não. Eu vejo ele de igual para igual aí, tá? E a Giovanna respondeu o seguinte: o Tadeu responde, a questão é que ele não pode deixar ela no vácuo. É o que a gente sempre pontua. A Beatriz quer sempre tomar a frente de tudo. Ela quer sempre ser a primeira em tudo. É sempre tudo pra ela, tudo pra ela. Ela tenta tomar a frente de todo mundo. Vocês concordam com isso? Que a Bia sempre tenta tomar a frente? A gente sabe que a Bia tem um comportamento aí que vocês sabem que é bem. É bem. Né? Vamos ver se realmente é isso ou se não é. Deixe nos comentários, por favor. Bom, as fadas estão conversando e a Alane acredita que esteja permanecendo no jogo por causa da força da Beatriz e inclusive reforça a grande admiração que ela tem pela Beatriz e potencial de força que ela deve ter de torcida aqui do lado de fora. Assim que essa conversa vai se desenrolando, gente, a Giovanna então ativa mais um card na quarto do líder, gente, e acaba escutando um pouco dessa conversa das fadas aí, tá? E aí o Bin respondeu o seguinte: eu tenho uma opinião sobre isso. Eu achava que a Isabelle não passava a mão na cabeça de ninguém. E a Giovanna respondeu: eu não acho que ela tá passando um pano e a mão na cabeça de ninguém, não. É que toda vez que é isso, que Bia se coloca num patamar de coitada e tal, quando ela tá no paredão. É mais como um toque ali. Eu entendi isso, não querendo passar pano pra Isabelle. O que aconteceu naquela conversa que a Giovanna e o Bin Laden escutaram foi que a Isabelle, gente, deu um conselho pra Bia. Não conselho pra Bia, gente, não ficar se inferiorizando, falando assim que vai sair, que fica triste, fica chorando e tal. Então a Isabelle fez meio que um acordo com a Beatriz para que ela não se lamentasse mais e não se diminuísse até o próximo paredão aí, que é para ela prometer para Isabelle que não vai fazer isso, tá bom? Então meio que foi um conselho que a Isabelle deu para Beatriz, tá? No quarto do líder, o Ben disse o seguinte: a Isabelle tá falando pontos de gratidão para muita coisa, de achar que errou. Acabo analisando que a Isabelle tá meio que passando um pano numa situação de erro aí. Ela deveria estar falando de alguns pontos que ela acha que tá errada. E a Giovanna respondeu: não é sobre a Bia, não. Ali a conversa era sobre a Beatriz. Aliás, desculpa, não era sobre a Alane. A conversa era sobre a Beatriz, tá? Realmente era conversa sobre como a Beatriz está agindo no jogo quando está no paredão. E o Bin falou o seguinte: não sei, quem tomou estalecada foi a Alane, achei que era sobre a Alane. E a Giovanna respondeu: ali era sobre a Beatriz, porque toda vez que ela tá no paredão, a Beatriz acha que vai sair e tal, e fica se diminuindo aí. E ela acha que sempre a Alane é melhor, achando que a Alane vai continuar e a Bia vai ser eliminada aí, tá bom? Gente, o pessoal foi começar a deitar, né? O pessoal foi se arrumando para deitar. Porém, as fadas se reuniram para fazer uma surpresa no quarto dos gnomos, tá? E a surpresa é que as fadas invadiram o quarto dos gnomos e fizeram uma festa lá, gente, cantando Bololô Haha, que é a música do Bin Laden, tá? Por que as fadas fizeram isso, gente? Porque o Bin Laden fez toda essa ele cantou a música lá que era na última festa do sábado. Ele cantou a música que a Alane queria ouvir na festa e tal, e não ouviu. E a Bin Laden cantou essa música. E aí, como forma de gratidão, a Alane e as fadas foram lá no quarto dos gnomos e cantaram a música do Bin Laden, Bololô, e fizeram a maior algazarra aí, ó. Pularam, fizeram a maior festa, a música ao som de Bololô, as fadas com os gnomos aí, tá bom? Só que nesse momento, gente, o Davi estava dormindo lá no quarto das fadas. Inclusive, ele é a única pessoa que estava dormindo no quarto, tá? E o Davi acabou acordando, tá? Com esse barulho e tal, com essa gritaiada toda aí, tá bom? E assim que o Davi acordou,
ele foi procurar aí o que tá acontecendo, mas de onde é esse barulho? Tá tendo briga e tal? O Davi tava realmente tentando entender de onde era o barulho. E aí o Davi descobriu que era do quarto dos gnomos, tá? E aí a Alan e a Beatriz explicaram pro Davi o que estava acontecendo e fizeram cócegas no Davi, tá? E a Beatriz falou assim, o seguinte pro Davi: você acha que era briga? É por isso que você veio correndo? E o Davi: para, rapaz. A cara dele de desespero. Ele tava achando que era briga, disse aí as fadas pro Davi, tá bom? O Davi então volta pro quarto das fadas e pontua, gente, que acordou bem assustado, tá? E quando ele viu as camas vazias, ele levou um susto, tá? E ele acabou revelando um sonho que ele teve nessa madrugada. Ele disse o seguinte, ó: eu sonhei que uma irmã da igreja estava me cobrando um dinheiro. Aí eu falava: irmã, não vou lhe pagar nada não, tá me tirando com um otário? Disse aí o Davi o sonho dele, tá bom? O Mateus já estava se arrumando para dormir e aí ele se espantou com o cheiro fedido do edredom. Ele falou: o que tá acontecendo? Por que tá fedendo esse edredom? Aí a Bia começou a rir bastante, não respondeu. E o Mateus disse o seguinte: o que tu passou aqui, hein, meu? Ai, Bia, para, esse edredom tá fedendo muito. O que foi tu que tava esfregando isso aqui? É? Deixa eu sair daqui, disse o Mateus, que foi dormir em outra cama aí. Tá bom? Nos quartos dos gnomos, gente, a Pitel então comentou que o Davi sempre conversa com ela de uma forma amena. E disse o seguinte, que ele tenta sempre se justificar antes de começar a falar aí. E a Pitel continuou, falou o seguinte: sempre que o Davi vem falar comigo, ele vem falar muito ameno, ele não tenta crescer nem nada, pelo contrário, ele tenta se justificar antes de falar. E o Lucas respondeu: que doido isso, né, Pitel? E a Pitel: eu entendo que cada um tem a sua visão. Nunca numa tentativa de se justificar, mas não precisa se justificar às vezes. Eu já sabia que ele vinha falar comigo e eu conversei com ele numa boa, tá? Pitel também a gente comentou sobre a Beatriz, né, sobre o jeito dela, tá? E ela disse o seguinte: o Tadeu tinha acabado de falar que não podia colocar na mesma pessoa. Aí ela continuou querendo colocar em mim, que eu já tinha sido pontuado como forma pela Lani, eu já tinha sido pontuado pela Lani, e a Bia foi lá e ainda perguntou de novo se podia, como se ela não soubesse aí. Então a Pitel criticou as atitudes da Beatriz, tá bom? O Bin Laden também comentou sobre a Pitel no Sincerão e como as fadas menosprezam a Giovanna e todas as atitudes que ela fala aí. E o Bin disse o seguinte, ó: o que eu achei muito pontual foi que a Pitel deixou frisado que o Davi foi cobrar você de uma postura que ele mesmo não tem. Isso faz o público repensar sobre algumas coisas. Peraí, ele foi querer ponderar a Pitel, sendo que ele é um cara que a gente sabe que ele vai falar o que ele pensa e acabou? Isso é um ponto, querendo ou não, não é um ponto positivo. De negativo, a Bia foi repetir o que já falou, mas ela não repetiu o que ela falou, o que ela falou. Ela repetiu o que o Marcos falou no Sincerão. Então, inclusive o Bin Laden volta a reforçar, né, coisas que o Marcos falou no Sincerão, que o Marcos chamou puxadinho de planta, e mesmo assim foi eliminado, enfim, coisas lá de trás do jogo, tá bom? A Isabelle e o Davi não conseguem dormir aí, tá, gente? Isabelle então compartilhou com o Davi como foi o teor da sua conversa com o Lucas e diz que foi uma conversa amena e tal, e que ela se emocionou, enfim, e explicou tudo o teor da conversa. E o Davi disse o seguinte, que se ela se sentiu confortável, tudo bem, tá tudo certo e tal, vida que segue. E lembrando que passou da porta pra fora, não é mais jogo, é a vida real aí, tá bom? O Davi então enaltece as trocas culturais que todos tiveram na tarde de segunda-feira e falou que ficou muito feliz com todo mundo falando um pouco da sua cultura. Davi diz que também terá conversas do gênero com os demais brothers da casa, mas só daqui a alguns dias, porque agora ainda é jogo pra ele e o jogo tem que continuar, tá? O Davi também fez uma análise com a Alane e ele lá de fora sobre os discursos do Tadeu, gente. Ele disse inclusive que ele ficou muito pensativo quando o Tadeu fez um discurso sobre a pessoa que é um leão dentro do quarto e um gatinho fora do quarto, que a pessoa precisa se posicionar bastante no jogo, e fez com que o Davi refletisse muito. Bom, o papo vai seguindo durante a madrugada, tanto o Davi quanto a Alane não dormiram aí, tá? Não foram dormir porque eles ficaram conversando de vários assuntos aí, tá? A Alane falou sobre a Juliette, falou que a Juliette foi uma grande vencedora do Big Brother, talvez a melhor vencedora do Big Brother segundo a Alane. A Alane citou também, gente, sobre a Carol Conká, falou também sobre a Camila de Lucas, que foi bater de frente com a Carol Conká, e o Davi foi entendendo a história, porque o Davi não conhece essas pessoas aí. A única pessoa que conhecia, inclusive, era a Carol Conká, porque ele tinha ouvido alguma música dela lá na Bahia, tá? E a Juliette, ele ouviu umas coisas aqui e ali, nada muito demais. O Davi disse que a única pessoa que está cuidando das redes sociais dele aqui fora é a irmã dele, e a Alane falou que não, que talvez tenha outras pessoas já cuidando, tá bom?
O Davi e a Alane, então, gente, conversa também, gente, sobre a sua relação com os adversários, tá? E o Davi diz o seguinte: aqui é um jogo da vida real. Aí começa a se envolver com o jogo. Você vota numa pessoa e daqui a pouco fala assim: ah, não quero mais votar nessa pessoa, porque essa pessoa é legal. Você fica, poxa, eu tava conversando com a pessoa ontem e hoje ela tá votando em mim. Fica uma coisa meio estranha, né, Alane? Entra no confessionário para votar na pessoa e daqui a 5 minutos você tá conversando com a pessoa normalmente. Tudo aqui é jogo, Alane. Eu não consigo ser essa pessoa. Posso estar muito errado e é por isso que eu quero adquirir um direcionamento do psicólogo, porque isso pode gerar uma crise de ansiedade em mim. E ela falou o seguinte: ela não vai te falar nada, viu? E o Davi: ela não vai me falar, faça aquilo, mas vai me dar alguma direção aí. E o aluno falou o seguinte: talvez tu mesmo encontre essa direção. É assim que é a terapia lá fora. Meu psicólogo fala que nada é para eu fazer, só vai guiando os pensamentos no fim. Eu que decido aí. Eu gosto de conversar com as pessoas, mas no fundo fica, olha lá, não posso ignorar esse alerta, tá bom? A Aline também falou o seguinte, que acha a Pitel maravilhosa, mas as coisas que a Pitel fala mostram quem ela é e quando o calo aperta. A Aline também continuou falando o seguinte: a Pitel falou da propaganda da Bia, pegou um erro meu e aumentou como se eu sempre fizesse uma coisa errada que eu não faço, tá? E o Davi respondeu: você falou muito bem, viu? E a Alane: ela é uma pessoa boa, mas o desespero faz ela passar do ponto. E o Davi: tomar decisões precipitadas, né? E a Alane: sim, tipo, putz, estava apertando meu calo aqui, vou falar da propaganda da Bia. A Alane erra, então vou aumentar um pouco e enfatizar sobre o erro da Alane. A Alane e Davi então elogiam a performance da Giovanna no Sincerão e diz o seguinte, que ela está começando a se posicionar. Davi conclui que os participantes estão indo pela beirada para não... o Davi conclui que os participantes que estão indo pela beirada não chegarão longe no jogo aí. Além diz que é importante ser verdadeiro no BBB e comenta sobre a Lady e as roupas dela na piscina, que isso foi uma coisa que aconteceu lá em 2002 e a Lady queria refazer esse grande ato aí de jogar as roupas na piscina aí, que é uma coisa que aconteceu lá no Big Brother Brasil 2, tá bom? Davi e Alane se abraçam e a Sister agradece pelas palavras do brother aí, tá? E eles não foram dormir ainda, tá, gente? Não foram dormir ainda, mas o nosso resumo tá encerrando aqui, porque tem uma galera já dormindo lá na casa. Inclusive, queria ver se eles estão... tem uma galera dormindo lá na casa, viu? Deixa eu ver se o Davi e a Isabelle e a Alane estão... acho que foram dormir... Não, acho que eles estão do lado de fora. A cama do Davi tá sozinha aqui, tá? Bom, gente, eu vou encerrando o resumo aqui com chave de ouro. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E eu quero fazer uma pergunta antes de finalizar o nosso vídeo aqui, gente. A pergunta é a seguinte: quem você quer eliminar desse paredão do Big Brother? Se você quer eliminar a Alane, mande coração amarelo no chat. Se você quer eliminar a Bia, mande coração verde aí nos comentários. Se você quer eliminar a Pitel, mande coração azul aí, tá bom? Gente, é isso, gente. Tô encerrando aqui com chave de ouro. Continue se inscrevendo e deixando o like que me apoia demais, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na próxima. Fui!